divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo, pelo Espírito André Luiz, com o nosso professor, nosso amigo, nosso companheiro de estudo, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. E boa noite a todos os nossos amigos do chat que já estão aí. Josefa, Márcia, Luiz, Suzy, Helena, Simone. Deixa eu ver se eu consigo levar. O espanhol, a Nilce, a Patrícia, a Carmela, o Marcondes. A Deise, a Selva está aí, a Vera, a Dinar. A Antônia Daniela, Clara também. Osmarilda, que está sempre aí conosco. Antônia a Jo Clara. Aqui de Santos. A Josefa é a Jo. É a Jo. É, a Nilce foi a primeira que entrou hoje. Ó. Foi a primeira. A Patrícia também, a Carmela, o Marcondes. A Vera também é aqui de Santos, a Vera Ribela. Também então. é daqui de Santos. É que eles não colocam a cidade, mas eu sei. Você sabe, né? Então, gente... Lá na Pensilvânia, ela está lá do outro lado do... Olha, a gente já tem até um espírito de luz aqui. É? Alba Pureza.
Alba de alvo, de claro, e pureza de pureza. Que legal. Veja só que nome lindo. Então, meus amigos, Muito bom. estamos aqui para hoje estudar o capítulo 3 com o professor, né? Mais um dia, né, professor? Mais uma noite aqui de estudo. Esse capítulo é um capítulo interessante, que ele vai fazer uma introdução sobre evolução. Nós vamos gastar um tempinho nele também. Ah, legal. E contamos desde já com todos vocês aí para colocar os comentários no chat, mandar suas perguntas, suas dúvidas. Mas Isso para mesmo. começar, professor, vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos sim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a fim de podermos, juntos, hoje, darmos continuidade ao nosso estudo do livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico e pelo Valdo, dois amigos bondosos que se dedicaram ao trabalho mediúnico, trazendo lições preciosas para todos nós. Vamos lembrar também que Jesus, o nosso mestre, ampara sempre o nosso planeta em todas as iniciativas que nós fazemos na direção do bem, do conhecimento, da evolução, das informações preciosas do mundo espiritual que nos ajuda a reorientar os objetivos da nossa vida, porque deixamos de pensar como homens e mulheres, para pensarmos como espíritos imortais, em trânsito pela Terra através do processo reencarnatório, mas em direção à plenitude espiritual, que é o nosso grande destino. Lembrar também que temos nossos amigos espirituais bondosos que, secundando o auxílio que Jesus nos dá, nos amparam, nos protegem, nos inspiram, nos estimulam no nosso trabalho de progredir sempre. Que possamos, nessa vibração boa, nesse companheirismo alegre, com esses objetivos altruístas que a doutrina espírita nos convida a ter, vamos envolver todas as pessoas do nosso planeta em vibrações de paz e de equilíbrio. Que possamos um dia podermos fazer jus ao nome de família harmônica, porque aprenderemos, então, a viver com fraternidade e com amor no coração. Querido Mestre Jesus, abençoe todos nós no nosso trabalho. Que assim seja. Muito bom. Então, o professor só começa com o livro ou com a sua apresentação? Não, vou começar com o livro Evolução e Corpo Espiritual. Esse é o capítulo 3. Esse capítulo 3, ele está dividido em algumas sessões que têm os seguintes títulos. Evolução e Corpo Espiritual, título do capítulo. Aí vai falar sobre primórdios da vida, começo da vida na Terra. O nascimento do reino vegetal, formação das algas, dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios, que são espécies vivas. Depois ele fala sobre as faixas inaugurais da razão, fala sobre a evolução no tempo e termina o capítulo. Então, é um capítulo que começa falando sobre a evolução, mas ele é muito telegráfico, ele é muito rápido. Então, nós vamos gastar um tempo para falar um pouco sobre evolução, usando os conceitos de evolução que nós temos no nosso planeta, né? Do conhecimento científico que a gente tem, para a gente poder se posicionar nas diversas épocas da evolução no nosso planeta. Então, vamos ler só essa primeira parte e vamos conversar. Ele começa dizendo o seguinte: primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual,
será preciso remontarmos, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Então, veja que ele já começa dando uma ênfase, não é, na importância da participação espiritual. Ele vai falar sobre a evolução do corpo espiritual, não é, para fixar ideias seguras sobre o corpo espiritual. É preciso, então, a gente acompanhar os primórdios da vida na Terra, que apareceu, né, num tempo muito longínquo da nossa era, mas controlado pelos ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, do nosso querido Mestre Jesus, não é? Porque foram eles, sob o comando de Jesus, que trouxeram os processos da vida para o nosso planeta. Ele continua: a matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, e aí tem uma observação, ele diz assim, na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também uma partícula atômica dissociável. Então, para nós, o elétron é uma partícula elementar, ela não tem estrutura para a visão da ciência na Terra. Mas o elétron, em interação com o pósitron, que é o elétron de carga positiva, ele pode dissociar-se, ou melhor, aniquilar-se e transformar toda aquela energia de constituição do elétron, toda a massa que ele tem, em radiação eletromagnética. Então, quando um elétron e um pósitron colidem um com o outro, é formado 2 fótons de radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta, chamada raios gamas. Então, forma dois fótons de raio gama, tá certo? Então, o elétron, apesar de ser uma partícula, considerada uma partícula indivisível para o nosso planeta, o André Luiz, diz que ela é suscetível de dissociar-se ainda, vista no mundo espiritual. Então, ele começa dizendo, vamos lendo outra vez, a matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sobre nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos, por agora, abordar em sua mais íntima estrutura. Então, nessa frase, ele está dizendo que o sistema solar se formou à custa de matéria cósmica que foi gerada através de outras estrelas que explodiram, não é? E essa matéria cósmica, cheia de átomos diversos, sofreu ação de novo do campo gravitacional e adensou-se, formando da nebulosa solar um núcleo que virou o Sol e os planetas que giram em torno desse Sol. Então, isso é a formação do sistema planetário solar em rápidas palavras. Aí ele começa a dizer sobre a Terra. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro,
vemos o seio da terra, recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, junto com uma espécie de geleia cósmica, não é? Que foi se formando na superfície do nosso planeta, nas águas quentes dos nossos mares, o princípio inteligente foi trazido, não é? Junto com essa massa viscosa, não é? Para suas primeiras manifestações na Terra. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. Então, vejam, nessas primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, com 5 parágrafos só, ele faz um resumo da formação do sistema planetário e do trazimento da vida para a Terra, depois de um certo tempo em que a Terra esfriou o suficiente para começar a abrigar os primeiros impulsos da vida no nosso planeta. Tá certo? Então, aí ele vai falar sobre o nascimento do reino vegetal. Então, eu vou ler ainda esse pedacinho e depois nós vamos fazer um quadro esquemático dos períodos da evolução na Terra, para a gente poder acompanhar com mais cuidado a leitura do livro dele. Aparecem, então, nessas primeiras manifestações, os vírus, e com eles surge o campo primacial, primitivo da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada, sem sexo, as células primeiras, que se responsabilizariam pelas eclosões posteriores do reino vegetal no seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Muito bom. Então, vamos parar aqui e vamos mostrar aqui para vocês um quadro, não é? Importante, que faz um esquema dos períodos da evolução na Terra. Então, esse quadro tem que ser lido de baixo para cima. E esse quadro está formado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 colunas. A primeira coluna são a coluna das eras. Então, a Terra, na sua evolução, está dividida em
1, 2, 3, 4, 5 eras. A era arqueozoica. Arqueo é de antigo, não é? Do grego. Então, a fase arqueozoica. Depois da fase arqueozoica, vem a proteozoica. Depois vem a paleozoica. Depois vem a mesozoica, que é a idade dos répteis. E depois vem a cenozoica, que é a fase que a Terra se encontra hoje. Então, são 1, 2, 3, 4 e 5 eras. Então, a era arqueozoica é a era de formação do sistema planetário solar que ocorreu há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, se vocês olharem nesse quadro, na parte horizontal dele, no quadro de baixo de tudo, do Arqueozoico, a gente vai ter dois quadrinhos sem nada escrito, que é do período e da época, que aí a gente não define. Aí tem um sistema planetário desenhado, mostrando a formação do sistema planetário, 4,5 bilhões de anos atrás, e não tinha nem vida vegetal e nem vida animal. Passaram-se mais ou menos 1,5 bilhão, não é? A gente entra na fase proteozoica. Então, no primeiro 1,5 bilhão de anos da Terra, a Terra gasta o seu tempo para esfriar, para diminuir a temperatura da Terra, ela esfria, começa então a condensar a matéria mais pesada, começando a formar as terras, não é? A temperatura esfria um pouco, então a água liquefaz, que era puro vapor. Então a água se liquefaz e começa a formar os mares, mas ainda muito quente, evapora de volta, chuvas torrenciais, relâmpagos torrenciais. Isso era a história do nosso planeta na sua formação, logo depois da sua formação. Até que depois de 1 bilhão de anos, tudo isso se acalma, não é? Os vulcões diminuem, a temperatura da crosta abaixa e os mares mornos se estabelecem nas reentrâncias do nosso globo, formando os grandes mares. Então, isso aconteceu, não é, há 1,5 bilhão de anos atrás e durou os 2,5 bilhões de anos, mais ou menos, não é? Da ordem de 2 bilhões de anos, mais ou menos. Então, a era proteozoica está dividida em duas linhas. A primeira linha, mais de baixo, que data de 2,5 bilhões de anos, representa a época em que começaram a formar as primeiras bactérias anaeróbicas. Por que anaeróbicas? Porque o oxigênio do ar ainda não estava disponível. Então, as bactérias anaeróbicas não precisam de oxigênio, mas já tinham um pouco de oxigênio. Então, elas foram evoluindo, se desenvolvendo, formando as células vegetais, e começa, então, nessa época, as primeiras células vegetais, as algas unicelulares, que já aprenderam a fazer a fotossíntese. Isto é, organizaram dentro dessas células uma organela especial chamado... deixa eu ver se eu lembro o nome. Uma organela que tem moléculas sensoras que absorvem a luz do Sol
tá certo? E faz a fotossíntese. Então, é nessa época, então, que a vida se manifesta pelos primeiros momentos, como André Luiz desenvolve ali, tá certo? 1,5 bilhão de anos atrás, já essas células evoluíram o suficiente para fazer organismos ou aglomerados pluricelulares, com várias células trabalhando juntas, tá certo? Em grupos. E no meio dessas células, algumas eram protistas, outras eucariontes, e também os fungos unicelulares também surgem nessa época. Mas as células mais abundantes eram as células procariontes. O que significa uma célula procarionte? A célula procarionte é uma célula, não é, que não tem a membrana celular do núcleo. Portanto, ela tem o DNA, as moléculas genéticas dispersas no citoplasma. Uma célula eucarionte, ela é constituída da membrana, do citoplasma e do núcleo. Existe uma membrana que separa o núcleo do citoplasma. As células procariontes não têm essa membrana. Elas são mais primitivas do que as células eucariontes. Tá certo? Então, as células procariontes são abundantes há 1,5 bilhão de anos atrás, mas já começa a formação de organismos pluricelulares. Na verdade, não são ainda organismos, são aglomerados de células que compartilham e trocam informação entre elas. Tá ok? Isso tudo acontece na era proteozoica. Depois da era proteozoica, a gente começa uma outra era chamada paleozoica, que está dividido em vários períodos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 períodos desenvolvidos dentro dessa região paleozoica. Essa divisão é feita pelos cientistas para poder caracterizar cada fase da evolução da vida no nosso planeta. Tá ok? Então, a gente está tendo hoje uma aula de biologia evolucionista para a gente poder depois entender com mais clareza o que o André Luiz vai falando. Então, na era paleozoica, o primeiro período é o Cambriano. Por isso, a gente chama as duas eras proteozoicas de pré-cambriano. Pré antes de, né? Então, no período pré-cambriano, só existiam, começam a aparecer as bactérias, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, e há 1,5 bilhão de anos atrás, a gente tem já aglomerados pluricelulares, não é, que trocam informações, essas células começam a trocar informações entre elas. Mas ainda as células mais abundantes são as células primitivas procariontes, que não têm a membrana do núcleo celular. Então, no período, na era paleozoica, no período cambriano, que a gente pode dizer que o meio dele é 600 milhões de anos atrás, já existia, então, algas marinhas em abundância. Já aparecem alguns invertebrados marinhos diversificados, como os trilobitas. Aparecem alguns pequenos animais com esqueleto externo, chamado exoesqueletos. Tá ok? Depois a gente vai caracterizar isso melhor. Vou mostrar algumas figuras para vocês de algumas espécies daquela época, que a gente tem fósseis e os estudiosos
né? Os paleobiólogos que estudam a evolução da biologia através dos fósseis, não é, caracterizaram e desenvolveram todo um conhecimento dessas espécies bem primitivas. Então, há 600 milhões de anos já existiam algas marinhas em abundância. Nos mares estavam cheios de algas. Como as algas começam a fazer fotossíntese, elas começam a transformar do CO2 e da água o oxigênio e formar o gás de oxigênio, e o oxigênio, então, começa, não é, a fazer parte constituinte da nossa atmosfera por causa das atividades das algas marinhas. Elas são as formadoras da liberação do oxigênio através de uma reação que acontece na fotossíntese, onde a energia da luz solar é aproveitada para fazer uma reação de água com CO2, liberando oxigênio. Muito bem. Depois da era cambriana, do período cambriano, vem o período ordoviciano, que tem o seu centro de tempo 500 milhões de anos atrás, portanto, 100 milhões de anos depois do Cambriano. Então, aí há uma invasão do ambiente terrestre pelas plantas. Quer dizer, as algas começam a se modificar e migram para a Terra para fazer as primeiras espécies vegetais. Ok? Então, também, simultaneamente, aparece invertebrados marinhos diversificados, como os trilobitas, como os corais. Aparecem alguns vertebrados aquáticos e começam também a aparecer os peixes. Então, nessa época, a gente já começa a ter uma vida abundante no seio dos mares, não é? Mas a vida vegetal já migra para a região terrestre. Depois do período ordoviciano, vem o siluriano, que tem data de 425 milhões de anos atrás. Aparece no reino vegetal as primeiras plantas vasculares, as algas e os fungos. E no reino animal aparecem os primeiros artrópodos adaptados a respirar em meio terrestre, tá certo? E há um aumento significativo nas espécies de peixes. Depois desse período vem o período devociano, 405 milhões de anos atrás. Aí tem uma expansão das plantas terrestres, as primeiras florestas de musgos e de samambaias tomam conta do nosso planeta. É a idade dos peixes. Os peixes aí estão definitivamente abundando os mares, as águas. Mas aparecem também os primeiros vertebrados terrestres. Aparecem os anfíbios, como a tartaruga, né? Como o sapo, né? A tartaruga ainda não, mas o sapo já aparece aí. Já aparece alguns anfíbios, né? Que aprendiam a viver parte do tempo na água e parte do tempo na terra. Mas esses anfíbios já têm algumas formações ósseas, portanto, já são vertebrados que vivem na terra. Depois do Devociano vem o Carbonífero, 345 milhões de anos atrás. É a era das grandes florestas de gimnospermas, de algumas árvores, né, já características. E também
as precursoras, porque isso vai num contínuo, vai sumindo alguma coisa, vai tendo mudança genética, aparecendo novas espécies que vão sobrevivendo e proliferando. Aparecem também os musgos e as samambaias continuam. Então, é a idade também dos anfíbios. Aí, os primeiros vertebrados aparecem 25 milhões de anos atrás, os primeiros anfíbios, mas aí eles ficam em abundância depois de 25 milhões de anos. Então, é essa idade de 345 milhões de anos atrás, do Carbonífero, é a idade dos anfíbios. É a primeira, acontece também a primeira grande irradiação dos insetos. E os primeiros répteis de anfíbios começam a evoluir para aparecer os primeiros répteis na superfície da Terra. Então, veja que é um processo de evolução lento, onde passa milhões e milhões de anos, não é? Depois do Carbonífero, vem o último período da Era Paleozoica, que é o Permiano, 280 milhões de anos atrás. Então, já tem não só gimnospermas como árvores, mas também as angiospermas que evoluem. Aí tem uma grande expansão dos répteis e tem um declínio dos anfíbios. Tá certo? Os répteis tomam conta das regiões da Terra, não é? E aqueles animais que viviam parte na água e parte na terra vão desaparecendo lentamente. Daí a gente muda da fase paleozoica para a fase mesozoica. Essa fase mesozoica é a fase, a era dos grandes répteis. Então vem o primeiro período, que é o Triássico. Vocês já ouviram falar. 230 milhões de anos é o domínio na região da vida vegetal, o domínio do ambiente terrestre pelas gimnospermas, samambaias e diminui os musgos. E no reino animal, os primeiros dinossauros aparecem. Os répteis semelhantes a mamíferos também aparecem. Ainda não eram mamíferos propriamente dito, mas eram semelhantes. Tá certo? Então, isso há 230 milhões de anos atrás. Depois vem o período Jurássico, né, que ficou famoso pelos filmes. 181 milhões de anos atrás. No reino vegetal, as gimnospermas, como as cicas e coníferas, ainda predominam. Mas ainda já existe algumas espécies de angiospermas, que elas aparecem anteriormente, mas elas são em minoria. As gimnospermas são mais abundantes. E na vida animal aparecem os grandes dinossauros especializados, né, que são os mais abundantes. E começam a aparecer os primeiros mamíferos pequenos, e as primeiras aves também aparecem nesse período Jurássico. As aves começam a aparecer nesse período, 181 milhões de anos atrás, como variedades de espécies derivadas dos dinossauros. E depois vem o último período dessa fase mesozoica, que é o Cretáceo. Na fase Cretácea, não é? Há 135 milhões de anos, as angiospermas agora dominam as vegetações, as grandes florestas, e há um declínio das gimnospermas. Os dinossauros atingem o apogeu e, em seguida, se extinguem, segundo a grande radiação dos insetos, e aparecem os primeiros primatas.
os primeiros primatas ainda, que são difíceis de serem identificados, mas eles aparecem, já há exemplos de alguns deles. Finalmente, a gente entra na Era Cenozoica. E o primeiro período da área Cenozoica é o Terciário. No Terciário, a gente já está há 63 milhões de anos atrás. Então, os dinossauros foram extintos. O domínio vegetal do ambiente terrestre é feito pelas angiospermas, as grandes árvores que nós temos até hoje. E na vida animal, tem o domínio do ambiente terrestre por mamíferos, aves, insetos, irradiação dos mamíferos pelo mundo inteiro, e começa a aparecer, não é, os primeiros primatas que vão dar a formação mais tarde para os homens, aos homens, tá certo? Por mudanças de tronco, tanto os primatas que existem hoje como os homens vieram de um tronco comum, mas isso aconteceu mais tarde, né? 6 milhões de anos atrás, mais ou menos. Mas essa época terciária durou um período relativamente grande, de 63 milhões de anos até 3 milhões de anos atrás. Certo? Então, esse é o período de definição das espécies que evoluíram para manter e formar o mundo que nós temos hoje. Depois dessa fase terciário, vem uma fase intermediária que a gente chama de Pleistoceno ou a Idade do Gelo. Não é? Vocês já assistiram esse filminho da Idade do Gelo, né, que tem o mamute, tem uma série de bichos. Esses bichos existiram nessa fase. Não é? O período central dele é da ordem de 10 a 3 milhões de anos atrás. Houve a extinção de muitas espécies de plantas. E os grandes mamíferos vão se extinguindo para ficar só os pequenos mamíferos. Então, a gente vê os grandes mamíferos, que foram precursores dos mamíferos que a gente tem hoje, desaparecendo. A gente tem só esqueletos petrificados deles hoje. E, finalmente, a gente entra na fase quaternária, no período quaternário, que é a época recente, não é? Que tem centrado em torno de 1 milhão de anos até 10 mil anos atrás, mais ou menos, que tem um aumento do número de plantas herbáceas, que existe até hoje, e dá o aparecimento das civilizações humanas. Então, a gente tem nesse quadro esquemático os períodos de evolução do nosso planeta. Certo? Eu sei que é muita informação, mas qualquer um de vocês pode pegar um livro de biologia evolutiva e dar uma olhada nisso com cuidado, para poder ficar com essas imagens na cabeça, para que a gente possa entender o que o André Luiz vai falar para nós, porque ele vai associar a essa evolução do reino animal a evolução do princípio inteligente do mundo espiritual. Quer dizer, ele vai falar das duas evoluções, por isso ele chama evolução em dois mundos. Então, a evolução do mundo espiritual a gente não encontra nos livros terrenos, mas encontra a evolução biológica. Então, a gente associa os dois conhecimentos para ter uma ideia mais precisa daquilo que a gente vê trazido para nós do mundo espiritual sobre a nossa própria evolução como ser inteligente. Então, eu vou agora voltar ao livro do André Luiz um pouquinho e ler mais um pedacinho para vocês verem como vai se encaixando aí. Não é? Formação das algas. Sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constitui no líquido protoplasmático, não é? A parte
do protoplasma, que nadava no oceano. O princípio inteligente, não é, sai do protoplasma para organizar células, não é, e formam as células. E nutre-se agora na clorofila, quer dizer, ele aprende a formar o cloroplasto, que é a organela, que eu esqueci o nome naquela hora, o cloroplasto, que é uma organela pequena dentro da célula, que tem moléculas especializadas que absorvem a luz do sol e transforma essa energia da luz do sol em energia química, fazendo reações onde acumula essa energia em algumas moléculas químicas e libera oxigênio. Tá certo? Essas moléculas que absorvem a luz têm um átomo de magnésio em cada uma dessas moléculas. E isso é o primeiro passo de absorção de energia da natureza, que vai depois modificar-se, porque aí, fazendo oxigênio, a gente vai aprender a tirar a energia do oxigênio, do processo de reações químicas com oxigênio. Portanto, essa molécula de clorofila, ela é uma precursora da hemoglobina, que vai aproveitar o oxigênio para difundir pelo corpo afora, para poder absorver energia do oxigênio, não mais no cloroplasto, tá certo? Mas numa outra organela apropriada para isso. Então, lendo de novo, sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue, de que se alimentará mais tarde no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis com as suas caudas flexíveis, circulando no corpo das águas vestidas em membranas de celulose e mantendo-se à custa dos resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade de movimentação e sensibilidade, como formas monocelulares, unicelulares, em que a mônada celeste, o princípio inteligente individualizado, já evoluído como uma vida própria, se ergue a partir daí para um estágio superior. Todavia, são plantas ainda, e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas superdesenvolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado, né, da sua anterioridade, atestado daquela espécie das primeiras algas mais rudimentares. As algas de hoje já são muito mais evoluídas do que as algas daquele tempo, porque o princípio inteligente continua, não é, se desenvolvendo, começando, usando a Terra no processo do desenvolvimento. Sucedendo-as por ordem, emergem depois as algas verdes, de feição pluricelular, com novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução agora sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Então, vocês vejam
que o princípio inteligente vai arquivando essas informações todas de células em células, depois aprendendo a organizar várias células para fazer um organismo pluricelular, trocando informações genéticas entre elas, agora num processo sexuado, não é? Evoluindo para uns processos da vida mais evoluída. Então, as plantas, até hoje, são princípios inteligentes em desenvolvimento no nosso planeta. Então, tudo que é vida, gente, tudo que manifesta vida tem princípio inteligente animando essa vida, porque a vida, por definição que a gente pode tirar da doutrina espírita, a vida é a expressão, é a atuação do princípio inteligente, individualizado, que organiza a matéria biológica à sua volta para expressar essa vida através das múltiplas ações que caracterizam aquilo que nós chamamos de vida. Então, vamos parar por aqui. Na próxima semana, a gente dá continuidade a esse capítulo. Tá bom? Então, já teve muita informação para hoje. Vamos conversar um pouco. Que aula, hein, professor? Me senti sentado de novo lá na escola, mas não ainda com essa riqueza de conhecimentos, né? Porque na época a gente também não presta atenção muito, né? A gente não tem maturidade também, né? A gente vai adquirir maturidade à medida que a gente vai ficando mais velho, mais experiente, né? Não, e a gente vê assim um tempo passando, né? Porque ele começou há não sei quantos bilhões de anos, né? E o tempo foi indo. Nossa, quanto tempos ainda temos pela frente? É. Professora Selva, ela colocou assim: esses primeiros filamentos iniciais seriam as primeiras cadeias de aminoácidos? Seriam as primeiras cadeias de aminoácidos que deram origem mais tarde às globulinas e às proteínas, né, que participam do processo de interação com as moléculas de DNA e RNA. Mas também esses filamentos são os filamentos de DNA e RNA, tá certo? Ao lado disso, a gente pode também lembrar que as moléculas lipídicas que têm uma cadeia, uma cabeça carregada com carga elétrica e uma cauda carbônica, de cadeia carbônica, organizavam para formar as membranas e separar um ambiente externo do ambiente interno. E no ambiente interno, as proteínas ficarem conservadas, os RNAs e DNAs ficarem conservados, para dar uma unidade de vida, criando a célula. E aí o princípio inteligente se individualiza na célula, virando aquilo que o André Luiz chama de mônada celeste, uma individualidade de princípio inteligente. Isso é o que é a mônada celeste. A Olga Batista está perguntando sobre isso, né? Então, a mônada celeste é uma unidade de princípio inteligente que vai evoluir até virar um espírito. Ia colocar a pergunta dela, você já respondeu já. Então, não é espírito ainda, né, professor? Não é um não princípio inteligente individualizado, porque a gente só chama de espírito quando adquire a consciência da própria realidade. Aí é espírito. Antes disso, é princípio inteligente em desenvolvimento. Os animais são princípio inteligente em desenvolvimento, mas cada animal é um princípio inteligente individualizado já. O cachorro, o gato, não é o passarinho, não é os animais, os bichos estão individualizados. Os insetos. Entendeu?
É até a pergunta aqui da Caroline Lopes, ó. Professor, princípio espiritual e princípio inteligente são a mesma coisa? Me confundo com Mesma isso. coisa, sinônimo um do outro. Por quê? Porque o princípio espiritual tem como propriedade, como atributo, a inteligência. Mesmo que seja inteligência rudimentar. Vocês acham que uma célula que está tão bem organizada, com seus núcleos, seus nucléolos, né, os ribossomos, o retículo endoplasmático, toda aquela estrutura interna da célula já é uma organização inteligente. Mas é rudimentar. Não é uma inteligência que tem consciência da própria individualidade. É uma inteligência automática, fazendo automatismos, tendo experienciações e arquivando essas experienciações, criando uma memória que vai virar mais tarde a memória instintiva, que é uma memória automática. Mas, quando esse princípio inteligente adquire a consciência da própria individualidade, ele começa a lembrar o que fez ontem. Então, ele agora tem uma memória, começa a desenvolver uma memória consciente. Tá certo? Então, a memória consciente é um banco de memória diferente da memória instintiva. Nós, os seres humanos, utilizamos memória instintiva para fazer a manutenção do corpo nos processos do automatismo da vida e usamos a memória consciente para tomar decisões e caminhos que nós utilizamos com a nossa própria vontade, porque uma vez que adquire a consciência da própria individualidade, a gente ganha também a capacidade de escolher, de livre arbítrio. Então, o espírito tem livre-arbítrio, os animais vivem mais ou menos automaticamente. Eles não têm decisão inteligente, eles seguem por instintos, por experienciação armazenada. É como se fosse uma inteligência artificial hoje. A inteligência artificial dos computadores tem muito mais a ver com automatismo do que com decisão. Tá certo? É importante a gente aproveitar esse desenvolvimento da tecnologia de computação para a gente fazer essa comparação. Professor, a Selva colocou aqui, eu acho que seria uma pergunta também incompleta. Ela colocou assim: a estrutura da hemoglobina tem um átomo de ferro em ligado magnésio, unindo as globinas pelo grupo hemo. Isso. Nós vamos ver, o André Luiz vai falar sobre isso mais na frente. A hemoglobina é mais complicada do que isso. Quem falou foi a Selva. Oi, Selva. É mais complicado do que isso, porque a hemoglobina são 4 unidades proteicas, cada uma delas tendo uma molécula plana chamada M, com um ferro ligado ali, ligado na cadeia de aminoácidos. Então, uma hemoglobina tem 4 íons de ferro que pode ligar 4 moléculas de oxigênio, O2. Tá certo? A mioglobina, que é uma molécula parecida, que tem uma cadeia de aminoácidos só e tem um único ferro, ela liga o oxigênio e armazena o oxigênio no tecido muscular. Quando a gente faz exercício, o nosso músculo esquenta, essa molécula sofre uma pequena mudança estrutural e libera o oxigênio para alimentar a ação dinâmica do músculo. É uma reserva de oxigênio que a gente tem para quando a gente faz exercício, não é? Que precisa de uma demanda de oxigênio maior do que aquela que o sangue vai nos dar. Então, a gente tem várias moléculas desse tipo que têm esse papel, né? A gente tem algumas outras moléculas que são capazes, algumas proteínas, que são capazes de armazenar ferro
sequestrar o ferro do meio mineral e armazenar esse ferro para ser usado depois nos nossos processos metabólicos. Uma delas é a ferritina. Uma molécula de ferritina, uma proteína chamada ferritina, é capaz de armazenar da ordem de cerca de 20 átomos de ferro. Então, vejam, a gente tem no nosso corpo um monte de proteínas que foram desenvolvidas através do processo evolutivo para garantir a eficiência da vida no corpo físico. Tudo é evolução. E a Ana, aqui de casa, professor, perguntou: passamos realmente, enquanto espíritos, por todas essas eras? Nossos momentos vividos como instintos seriam sobre essas eras? Nós desenvolvemos os instintos nessas eras, é isso mesmo. Tudo está interligado na natureza. Lembra da resposta do Livro dos Espíritos? Desde o átomo ao arcanjo? É a figuração do processo evolutivo do princípio inteligente, que começa nas formas mais rudimentares da vida, até atingir a plenitude espiritual, a fase angelical, que nós seremos um dia. Professora Selva perguntou: essas que têm cadeia e cabeça são lipídios? São os lipídios anfipáticas. Anfipáticas. Ela escreveu errado. É isso mesmo, Céu. Tá certo. São os lipídios, as gorduras, as moléculas gordurosas. E aqui a pergunta da Caroline Lopes: os seres encarnam na mesma espécie? Na mesma espécie? Seria por certo tempo até evoluírem para outro ser mais evoluído? E conforme os seres evoluem, suas formas anteriores podem desaparecer? Raciocínio correto, Caroline, é isso mesmo. Só que isso leva tempos de milhões e milhões de anos. Só para a gente ter uma ideia, os antropóides mais antigos têm da ordem de 3 bilhões de anos. Ou 3 milhões de anos, desculpe, não bilhões. 3 milhões de anos atrás, a gente era antropóide rudimentar. Não podia ainda nem ser chamado de homem. Professor, tem uma dúvida aqui da Helena Ribela, que é aqui de Santos também. Não entendi como se reproduz. Não consegui entender como se reproduz. As células têm um processo de divisão celular. E nesse processo de divisão celular, ela faz uma cópia dela. Esse é o processo de reprodução. Só que, quando ela faz uma cópia, um outro princípio inteligente vai usar aquela célula nova. Não sei se eu respondi. Vamos aguardar aqui a Selva colocou: estou adorando esta aula de bioquímica. Selva, porque como eu sou físico, mas trabalhei muitos anos com sistemas biológicos, eu tive que aprender um bocado de bioquímica, um bocado de química da vida, um bocado de biologia molecular. Então, eu falo sobre essas coisas com um pouco de tranquilidade, porque eu tive que estudar tudo isso na minha época de formação. Não é? Eu sou físico de formação, mas a minha tese de doutoramento eu já fiz com moléculas biológicas. Tá certo? Eu fiz um trabalho com mioglobina, que é uma proteína que tem um íon de ferro, que é essa proteína muscular. A Olga colocou: Tassiro, você é uma legião de espíritos de formação em muitas áreas do conhecimento. Não, todos nós vamos aprendendo tudo devagarinho. É só ir estudando. A Dina colocou assim: antes o pensamento era descontinuado. Isso, muito bem também, Diná. Os princípios inteligentes rudimentares não pensam
continuamente. Os animais superiores, que são os mamíferos, pensam pulsado, eles não têm um pensamento contínuo. Às vezes eles pensam um pouquinho e param, porque ainda não tem o desenvolvimento da capacidade mental de formar uma onda contínua de pensamento. Só o ser humano que é capaz de fazer isso. O professor, a Helena colocou aqui, ó, não consegui entender como se reproduziam os primeiros animais se eram assexuados. Eles só se dividiam em duas coisas iguais. Pensa numa célula, não é? E que vai se dividir sem trocar informação com ninguém, ela se divide e faz outra igualzinha a ela. Tá certo? Ela fica com a membrana celular, pensa nela redonda, tá certo? Aí ela reproduz, primeiro de tudo, reproduz a parte genética interna, os cromossomas. Não é? Aí esses cromossomos se separam. Depois eu dou uma aula para vocês sobre isso. Eles se separam, não é? Aí as células fecham e vira duas, se separam em duas. Cada uma fica com uma parte do processo genético, fica com a parte do citoplasma e se desenvolve fabricando mais e crescendo para uma célula adulta. É assim que reproduz. Divisão celular, mitose. A natureza realmente é fantástica, né, professor? Agora, quando tem um processo sexuado, uma célula sexuada, ela injeta, através da membrana da outra célula, injeta uma informação genética que dispara o processo de divisão celular. Que é a forma mais rudimentar do processo sexuado. Nas plantas, já mais superiores, é pela floração, pelos pólens, que são os gametas masculinos e femininos das plantas. Aí é sexuada. Já tem a fêmea e o macho. A Patrícia Otaviana colocou assim, é muito tempo usando o instinto e pouco usando a razão. Olha, isso é verdade para o estágio que nós encontramos. Mas pense em Jesus. Há 4,6 bilhões de anos atrás, na formação do nosso sistema planetário, ele já era o espírito angelical. Então, nós vamos ter muito mais tempo na fase inteligente, racional, do que na fase animal. Porque nós somos espíritos imortais. A gente teve um começo, mas não tem fim. Não é lindo isso? Professor, a Alba Pureza, o senhor falou lá no começo, já tentei estudar esta obra sozinho e não consegui. Agora estou entendendo melhor, relembrando as aulas do ensino médio. Isso. E a Selva colocou assim, eu sou professora de Química, mas a ligação com aspectos espirituais só agora estou entendendo. Ótimo, Selma. Então, a gente vai trocando figurinha aqui. Você vai me ajudando aí com a química. Agora tem uma pergunta da Patrícia. Será que posso ser mentora da minha gatinha quando ela for espírito? Ou já fui a primatinha de estimação do meu mentor? Será que esse é um jeito de arrumar mentores? Na verdade, Patrícia, a beleza da criação divina é que o elo da frente está sempre ajudando o elo de trás. Há uma lei de fraternidade, que é a lei do amor, embutida nos processos de cooperação de tudo na natureza. E a gente, quando tem um animal de estimação, a gente representa um Deus para eles. Eles têm a gente como um Deus, porque, na verdade, eles são dependentes da gente, esperam a gente para o banho, esperam a gente para a comida, esperam a gente para o cuidado,
para o carinho, para o afago, para o passeio. Então, eles esperam de nós a proteção. E nós estamos fazendo o papel de espíritos evoluídos, ajudando os animais. A gente está treinando para fazer isso mais tarde, para ajudar os seres humanos também. Um elo da frente ajuda o elo de trás. É uma corrente chamada corrente de amor, de fraternidade, que começa em Deus e termina em Deus. Professor, tem outra pergunta aqui da Caroline. Professor, Isso. sobre a divisão celular e, com isso, outro princípio inteligente tomar essa outra célula, só no caso de selos unicelulares, né? Isso. No caso de seres unicelulares. Para o espírito, ele precisa tomar conta de um corpo inteiro. Então, ele dirige o nosso corpo é feito de trilhões de células, cada uma delas tem um princípio inteligente que está em obediência a nós, espíritos humanos. As células nos obedecem. Você faz uma besteira, as células se machucam. Você faz uma coisa boa, as células se revigoram. Por isso é que a doença é nossa criação. E a Olga, professor, colocou aqui, explica, por favor, como é o pensamento descontinuado. Pensa por pulso. É como se você fosse capaz, a gente é capaz de imaginar isso, Olga. Você é capaz de ficar 1 segundo sem pensar em nada? Imagina que você conseguisse ficar 1 minuto sem pensar em nada. Depois você pensa de novo. Depois você fica outro minuto sem pensar em nada. Depois você pensa de novo. Isso é pensamento por pulso. Você não chega a fazer uma ideia concreta, porque é descontínuo. A gente forma ideia completa porque a gente pensa continuamente. A gente cria imagens e dá sequências a essas imagens, contando uma história inteira, não é? Porque a gente está pensando continuamente. Os animais não fazem isso. Eles ainda não são capazes de pensar continuamente. Essa é uma coisa difícil para a gente entender, porque a gente não entende como é que o pensamento é formado. Mas a gente vai devagarinho aprendendo isso. Eu, quando estiver no mundo espiritual, eu vou tentar estudar tudo isso, mas uma vida só é pouco, uma encarnação só é pouco, o intervalo entre uma encarnação e outra no mundo espiritual é pouco, mas eu tenho a eternidade para aprender isso e vou aprender. Vamos aprender juntos também, professor, também vou. Claro, quanto mais junto, melhor. A Ana já programou uma reencarnação e uma vivência no mundo espiritual estudando com o senhor também já. Se Deus permitir, vamos estudar junto. Professora Márcia Alves perguntou, professor, e os planetas de nosso sistema solar, que já não apresentam vida orgânica possivelmente, já passaram pelas eras de vida orgânica, como aqui em nosso planeta, e estarem em outro estágio da vida? Aqui, Márcia, tem 2 coisas para a gente pensar. Primeiro, é questionar: será que a vida que se manifesta em outros sistemas planetários, em outros planetas com condições físicas diferentes, é exatamente estruturada do mesmo jeito do que a nossa vida biológica aqui? Pode ser que não. Deus faz uma variedade tão grande de coisas que é possível que existem outras formas da vida se apresentar. Então, essa é uma ignorância nossa. A gente procura vida em outros planetas semelhante a que nós conhecemos, porque a gente só sabe que a vida é isso. Mas imagine você que se a gente nunca tivesse entrado dentro d'água, se a gente ia imaginar tanta vida dentro d'água, não é? Porque nós não somos capazes de viver dentro d'água, a gente morre afogado. Mas os bichos todos que vivem dentro d'água vivem lá numa boa. Não é? Então, será que não existem outras formas da vida se apresentar que não a essa feita com as cadeias carbônicas, biológicas que a gente conhece aqui na Terra? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer, o espírito
ele pode formar, expressar a sua vida em qualquer sistema planetário, em qualquer planeta, porque o espírito não é perturbado pelo estado da matéria quando ele já está liberado da matéria grosseira. Então, por exemplo, em Marte, não há condições de vida para nós, porque lá não tem oxigênio, não tem água, não tem vegetação. A gente vai comer o quê se a gente morar lá em Marte? Então, a gente não pode viver em Marte. Mas os espíritos podem fazer colônias espirituais em Marte. Marte pode estar plenamente habitado por milhões e milhões de espíritos que vivem lá. Então, há outras formas da vida se apresentar, não só a forma biológica. Então, nós vamos ter que ir abrindo a nossa cabeça para outras possibilidades. Tem um livro que fala de umas encarnações que tem Júpiter, né, professor? Eu não lembro qual é o nome do livro Tem, agora. mas são espíritos num estado diferente de nós. Não é? O próprio Kardec, na Revista Espírita, tem vários espíritos que se manifestam falando que eles moravam em Júpiter, que eles tinham a vida deles organizada lá, que o corpo físico deles, que eles ainda têm, é muito diferente do nosso. Então, a gente vai ter que aprender isso, porque nós, com o nosso corpo, não podemos morar em Júpiter. Só a gravidade arrebenta a nossa estrutura óssea. A gente vai ser achatado, porque a força gravitacional de Júpiter é muito maior que a da Terra. Então, o nosso músculo não aguenta segurar. A gente arrebenta. É comprimido para o chão. Então, nosso corpo, se a gente viver lá em Júpiter, tem que ser um corpo diáfano. Não pode ser grosseiro igual o nosso. Então, a gente tem muita coisa para aprender. A gente está começando a pensar em vida fora da Terra agora. É muito, assim, muito complexo para a nossa mente agora. É que nós somos É que nós somos muito ignorantes ainda. Colocaram lá no começo, nós somos muito ignorantes. A Caroline colocou, ficaria a noite toda fazendo pergunta para o professor Otacílio. Obrigado por nos ajudar tanto, professor. Obrigado você, Caroline, pela sua gentileza e amizade. A Olga colocou, gratidão, Otacílio e Ronaldo. Sem vocês, esse conhecimento não chegaria até nós. Nós que agradecemos, Olga. Nós agradecemos você, Olga. Vocês todos que estão aí são a nossa alegria de poder fazer esse trabalho. A Diná colocou, mãe do Chico esteve em Marte, explicou para o Chico. Mas você tem que entender o que ela fala ali, senão você fica confuso. Professor, não temos mais perguntas dos nossos amigos que estiveram conosco até o momento. Então, chegamos ao final de mais uma aula, né? Estamos na metade do capítulo. Tem outras figuras ainda, né, professor, que provavelmente passaremos na próxima aula. Chegou uma pergunta da Jo agora, ó. Por isso que para cada planeta há um perispírito formado pelo FCU Fluido cósmico universal. Formado pelo não, formado com. É formado pelo espírito com a utilização do fluido cósmico universal. Para ser precisa a linguagem. Então, é por isso que cada planeta tem essa sua situação, né, professor? Sua realidade própria. Então, todo mundo dando boa noite, já a Cléo, a Leonice. Então, na semana que vem, nós vamos pegar a sessão dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios. E a gente lembra aqui que os artrópodos se formaram 425 milhões de anos atrás. É isso que o André Luiz está falando aqui. Tá? Vamos lá na próxima aula. Então, tá bom. A Alga colocou, é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso aí. Guimarães Rosa tem razão. A Helena colocou aqui, ó. Hoje a aula me encheu a cabeça de perguntas, só preciso me organizar melhor.
Guarda para a próxima aula, Helena. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui nesta aula, pelas perguntas, pelos comentários no chat. Agradecendo também ao professor por todo esse conhecimento que nos traz, né, que compartilha conosco, e juntos conseguimos evoluir, né, professor? Vamos aprendendo junto. Todo mundo, a Selva, a Jo, perfeito. Boa noite, Ronaldo, Otacílio e Ana, muito obrigada. Obrigado você, João, beijão. Professor, então vamos dar por encerrada a nossa aula, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos sim. Pode fazer. Eu posso fazer? Então, tá... Você quem faz a prece final. Então tá bom. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, a espiritualidade bondosa que nos ampara, que nos intui, que acompanha a nossa evolução dia a dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta encarnação, por estarmos hoje reunidos, para nos melhorar como espírito que somos, mas que possamos, irmãos, munidos desse conhecimento, podemos colaborar para a evolução do nosso planeta, através das nossas ações diárias, compartilhando todo o amor que já temos, toda a compreensão que já podemos. E agora, meus irmãos, que levemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, e vibremos por todos aqueles nossos irmãos do Sul estão passando por este momento, que possam ser amparados pela espiritualidade que lá se faz presente. Que juntos possamos continuar a trabalhar em nós esses conhecimentos passados pelo nosso amigo Otacílio, e que possamos, na próxima aula, estar aqui unidos em alegria, em fraternidade, para mais um momento de estudo. Nos ampare, Mestre querido, ampare a toda a humanidade, e que estejamos contigo em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira, onde estudaremos mais um pedacinho do capítulo 3 da Evolução em Dois Mundos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço em todos.